Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao 25º episódio dos dividendos do mês, de forma a pagar despesas comuns como água, eletricidade, telecomunicações, etc. Ou então também podemos utilizar estes dividendos para reinvesti-los e criar o efeito de juro composto ou comprar outras empresas que também pagam bons dividendos. No meu caso, eu vou utilizar a Free24 porque eu quero ser o legítimo dono destas empresas que pagam bons dividendos e partilhar contigo que neste momento o meu portfólio está com uma rentabilidade de $817 aproximadamente. Por isso, temos aqui várias empresas que estão com uma ótima rentabilidade, a começar pela IIPR, Realty Income, temos também aqui a Nextera, temos a ABR, temos a IBM, por isso aqui várias com uma boa rentabilidade, mas a pior posição neste momento é aqui a Tro, que até será revista num próximo episódio dos dividendos. Mas também quero partilhar contigo que neste momento estou com um portfólio yield de aproximadamente 4,78%, sendo que estou a receber anualmente em dividendos $394, ok? Com um portfólio beta de 1,01. Se vimos mensalmente quanto é que eu estou a receber, é aqui por volta dos $33 em média, está bem? Por isso, os meses mais altos são $40, os meses mais baixos são $29, sendo que eu até gostaria de equilibrar um pouco isto, ou seja, aumentar talvez aqui outubro ou novembro, porque já estou a ver que dezembro, março e por aí fora está um pouco elevado. Mas pronto, depois vamos ver se a minha aquisição vai de encontro àquilo que eu desejo em termos de pagamento dos dividendos. Agora, quero partilhar também contigo que Portugal paga 28% sobre estas mais-valias, ou seja, todos os dividendos que recebemos temos que pagar 28% de imposto, ok? Somos o nono país com a maior taxa de dividendos, porque o que está em primeiro lugar é que a Irlanda, que paga 51%, ou seja, mais de metade do lucro vai para o Estado, o que é ridículo, não é? Mas só que aqui em Portugal não estamos assim tão mal. É claro que Espanha é um bocadinho inferior, 26%, mas Portugal até está bastante aceitável. Eu sei que 28% face aos rendimentos que nós temos ainda é uma porcentagem um pouco elevada, mas eu acredito que até é bastante aceitável. Agora, vamos ver as vossas sugestões, por isso vamos aqui ao último episódio e vocês fizeram várias sugestões, por isso, a começar aqui com a Chevron. Esta é uma empresa que eu já tenho no meu portfólio, tanto neste portfólio como também no canal do Financial Portuguese. Por isso, se formos ver aqui o meu portfólio cá atrás, conseguimos ver que eu já tenho a Chevron, já está com uma rentabilidade, pronto, 4,37%. Eu acho que não é a altura exata para reforçar, ok? Eu acho que há empresas com mais potencial que também estão no setor energético e até vamos ver isso daqui a nada. Por isso, esta aqui, apesar de eu acreditar que é uma boa empresa, ok? Não é aquela que eu vou adquirir para já. Depois, outra sugestão foi esta, que tem um dividend yield de 2,72%, que eu até acredito que seja baixo. Depois, em termos de dividend safety, podemos ver que tem um payout ratio muito elevado, um dividend payout ratio de 244% comparativamente à mediana do setor, é muito elevado, um interest coverage 4,18% e um total debt to equity 184%, que está bastante acima da mediana do setor. Por isso, isto já seria o suficiente para descartarmos esta opção. Depois, outra sugestão foi aqui a BlackRock, só que a BlackRock neste momento encontra-se praticamente em máximos absolutos e eu não gosto de adquirir quando uma empresa está em máximos absolutos, ok? Por isso, esta ação, apesar de eu ver aqui algum potencial, não é aquela que eu tenciono adquirir para já e também eu só adquiro ações inteiras. Aliás, a Free24 apenas permite adquirir ações inteiras para sermos o legítimo dono e esta está a valer 955, por isso está muito acima daquilo que é o meu objetivo para esta série. Pronto, depois a próxima sugestão foi aqui a Unilever. Tem um dividend yield de 2,88%, sendo que dentro do dividend payout ratio é de 62%, por isso um pouco acima da mediana do setor. O interest coverage está bastante aceitável, acima da mediana do setor, mas tem um total debt to equity até um bocado acima da mediana do setor. Por isso este já seria talvez o ponto negativo que poderia me fazer descartar desta opção. É claro que existem outros fatores, mas esta acho que até vale a pena ver no futuro. Agora o que acontece é que ela está muito próxima de máximos absolutos e agora está em queda, por isso eu acredito que a mesma pode voltar a tocar no seu SMMA. E se tocar no seu SMMA, então eu quero voltar a revê-la porque realmente pode ser uma boa oportunidade. Por isso vou colocar uma linha horizontal mais ou menos aqui, está bem? Por isso no nível próximo ao do SMMA, vou só mudar para a cor verde para mostrar que é um suporte e eu vou colocar um alerta de preço para me alertar quando chegar a estes valores, está bem? Por isso talvez coloque um bocadinho acima só para me alertar com alguma antecedência. Por isso, se esta ação tiver toda esta queda, acho que vale a pena rever a Unilever. E estamos a falar de uma queda de aproximadamente, deixa-me cá ver, cerca de 17, 18%, está bem? Por isso não é assim uma queda tão significativa, eu acho que é até realista face ao curto e médio prazo. Depois, a próxima sugestão foi aqui a BP. A BP tem um dividend yield de 5,53%, tem um dividend payout ratio de 70%, ou seja, acima da mediana do setor, mas ainda aceitável. Tem um interest coverage que vem de encontro à mediana do setor, de 5,24%, e tem um total debt to equity de aproximadamente 80%, que é um pouco superior à mediana do setor, mas ainda é aceitável. Depois, se olharmos para o gráfico, conseguimos ver que a mesma está em declínio, ou seja, é verdade que pode chegar a certos valores e começar a recuperar, mas neste momento ainda não acredito que seja a altura certa para comprar. Eu, pelo menos, vou colocar aqui um nível de suporte, ok? Para depois me avisar quando ela chegar a
estes valores, que é de volta dos 30, por isso não é muito longe do que está atualmente. Vou colocar aqui um alerta de preço, criar, porque acredito que a mesma ainda pode cair mais, porque ela está a oscilar, mas sempre em declínio. Depois, a próxima sugestão foi aqui a nós, por isso alguém sugeriu uma empresa portuguesa, por isso também já estava na hora, e a mesma tem um dividend yield de 11%. Agora, qual é que é o problema? É que não é por pagarem bons dividendos que significa que irá valorizar no longo prazo. E nós podemos ver isso até no gráfico, mas antes de vermos no gráfico, podemos ver que neste momento ela tem um total debt to equity acima dos 100%, na verdade de 176%, que até é elevado. Tem um payout ratio de 73% aproximadamente, e se formos ver aqui o gráfico, conseguimos ver que a mesma sempre esteve em declínio. Por isso, isto aqui é muito fácil de ver, com uma linha de tendência, que a mesma sempre esteve aqui em declínio. Ainda não parou de estar em declínio. Por isso, é verdade que pode recuperar e romper a linha do SMA, mas por enquanto ainda não vejo que seja a altura indicada. Eu vou colocar só uma linha horizontal aqui no último nível de suporte, nos mínimos absolutos, para quando chegar a estes valores eu voltar a revê-la. Está bem? Mas neste momento não tenciono de todo adquiri-la, porque se tiverem a pagar bons dividendos, mas a mesma estiver continuamente a desvalorizar, então não vale muito a pena estar a adquirir para longo prazo. Pronto, passando à próxima sugestão, temos aqui a Rio. A Rio Tinto é uma empresa que eu vejo algum potencial, mas neste momento está praticamente em máximos absolutos, ok? Por isso eu vou esperar que a mesma tenha aqui uma queda. Ela não é das ações mais estáveis, mas eu vejo aqui alguma estabilidade, ok? A partir do SMA. E por isso eu vou colocar aqui uma linha horizontal quando chegar mais ou menos a estes valores, pelo menos perto do SMA, ok? Neste nível de suporte, adicionar alerta e está feito. Eu também segui a sugestão que foi feita e no canto inferior direito cliquei aqui no Adjustment, por isso isto agora mostrou num prazo mais alargado, ok? Por isso no time frame diário para vermos melhor o gráfico. Depois, a próxima sugestão foi aqui a ARC, ou seja, a Ars Capital. Por isso, esta aqui eu gostei bastante da sugestão. Tem um dividend yield de 9,21%, até bastante elevado, mas encontra-se neste momento praticamente em máximos absolutos. Ok, mas por acaso não é por se encontrar neste momento em máximos absolutos que na verdade é uma má opção, porque em termos de avaliação até que não está assim tão má, pelo menos segundo o Seeking Alpha, e isto certamente é uma empresa a rever. Eu só vou colocar aqui um nível de suporte também, porque eu quero rever esta empresa no futuro, porque eu vejo aqui algum potencial. Eu espero que a mesma consiga cair até o SMA. Eu até vou pôr de 2 em 2 horas para ver onde é que está neste momento, e se ela cair mais ou menos até os 19.12, aliás, deixa-me lá ver se consigo colocar algo mais realista. 19.12, pronto, perto do SMA, sim. Então eu quero receber aqui um alerta de preço. Pronto, criar. Podes ver o portfólio desta entidade financeira, está bem? Por isso eu acho que é um portfólio bastante interessante e acho que vale a pena depois vermos no futuro. Por isso, assim sendo, vamos passar então àquela que eu realmente vou adquirir. Eu agradeço a todos pelas vossas sugestões. Se quiserem dar outras sugestões, eu também agradeço, porque aquela que eu vou adquirir, por acaso, foi uma das vossas sugestões. Por isso, eu estive a ver todas e uma delas realmente eu vi potencial comparativamente a outras que eu estive a ver dentro do meu fecheiro e dentro da minha lista, e realmente houve uma que se destacou, que vocês sugeriram, que por acaso eu gostei bastante. E eu estive a ver dentro dos top quanto dividend stocks, aqui no Seeking Alpha. Também estive a ver dentro dos semicondutores que tiveram uma queda e que tem um dividend yield até relativamente elevado, sendo que esta aqui está errada. E também estive a ver a minha lista, que inclui empresas que são Dividend King, ou seja, empresas que têm pago e crescido os seus dividendos há pelo menos 50 anos consecutivos, e também dividendos aristocratas, ou seja, que têm pago e crescido os seus dividendos há pelo menos 25 anos consecutivos e que fazem parte do S&P 500. Por isso eu vi todas estas empresas e também vi estas que têm um elevado dividend yield e que pagavam os dividendos no próximo mês, está bem? Porque eu quero ainda apanhar antes do ex-dividend date e aproveitar o próximo pagamento de dividendos. Agora, não é por ter um elevado dividend yield que significa que irão continuar a valorizar, porque podem pagar bons dividendos, mas ao mesmo tempo estar continuamente a desvalorizar, e se fizermos as contas no final, então entramos em prejuízo. Por isso temos que ter muito cuidado, sendo que a empresa que vou adquirir por acaso não está aqui, foi apenas aquela que foi sugerida nos comentários, e essa empresa é a Total Energies. Por isso podes ver que neste momento está perto do SMA num time frame de 2 em 2 horas, sendo que temos aqui alguns sinais do FM System. Entretanto, no Super RSI, quando indicou que seria uma boa altura para comprar, foi mais ou menos nestes valores. Eu vou só aqui mostrar-te, ok? Por isso, com inputs de curto prazo, e se formos olhar para a Simple Moving Average também com inputs de curto prazo, vemos que cruzou recentemente, por isso agora pode ter uma subida no curto prazo, por isso aqui, e com base na Exponential Moving Average com inputs de médio prazo, se calhar também tendo para cruzar num futuro próximo, ok? Por isso, quando estas cruzarem, então será um sinal positivo que poderá continuar a valorizar, porque a mesma até é considerada uma ação estável. Agora, é verdade que conseguimos utilizar aqui o SMA para ver a sua estabilidade e vemos que até é uma ação estável, no entanto, podemos ver que o seu dividend yield até é relativamente elevado. Estamos a falar aqui de aproximadamente 5
25%, que até me agrada. Depois, se formos ver em termos de payout ratio, é apenas de 38,21%. Agora, os aspectos mais negativos são estes. É o facto de terem crescido os seus dividendos apenas há um ano consecutivo e nos últimos 5 anos a taxa de crescimento desses dividendos é apenas de 2,83%. Por isso, eu diria que estes são os aspectos mais negativos que eu encontrei por enquanto, está bem? Por isso, isto deves considerar se é ou não indicado para o teu perfil. Para o meu é, porque existem outros aspectos positivos que realmente acho que valem a pena adquirir a mesma. Depois podemos ver que o próximo pagamento dos dividendos é dia 11 de outubro, o que significa que equilibra aqui os dividendos que eu recebo mensalmente, o que é um aspecto positivo. No entanto, já não vamos a tempo de receber os próximos dividendos, porque o ex-dividend date foi dia 24 de setembro, está bem? Por isso, tanto eu como tu já não vamos a tempo se adquirirmos agora, só nos próximos dividendos, que será, então, se agora foi em outubro, então será em janeiro. Por isso, aqui, se formos ver, não será aqui em dezembro, será aqui em janeiro de 2025. Por isso, irá aumentar janeiro de 2025, abril de 2025, julho de 2025 e por aí fora. Isto se mantiver nestes meses. Depois, em termos de dividend safety, até tem um dividend payout ratio bastante aceitável, abaixo da mediana do setor por pouco, e depois um interest coverage ainda mais aceitável, ou seja, superior à mediana do setor e por uma grande diferença. Depois, em termos de total debt to equity, também está abaixo da mediana do setor e está até bastante aceitável. Depois, vimos em termos de avaliação, também está bastante positivo a meu ver, por isso em termos de price to earnings ratio, em termos de enterprise value to sales, EBIT e também price to sales e to book, acho que até está muito bom comparativamente à mediana do setor, ok? Está abaixo pelo menos da mediana do setor aqui com base nos dados do Seeking Alpha. Depois, em termos de crescimento é que já não está assim tão bom. Porquê? Porque está neste momento em declínio em termos de crescimento, ou seja, podemos ver que está abaixo da mediana do setor, apesar da mediana do setor já estar negativa. Se vimos em termos de crescimento do EBIT também está abaixo da mediana do setor. As únicas métricas que se safam, por assim dizer, é o crescimento do earnings per share. Mas mesmo assim não está tão positivo como eu gostaria de ver, está bem? Mas, por outro lado, se olharmos para o crescimento do Return on Equity year over year, até está bastante acima da mediana do setor, ok? Pronto, em termos de crescimento não está assim tão bom como gostaríamos de ver, mas também não está assim tão mau. Depois, se formos ver o quão lucrativa é a empresa, podemos ver que aqui classificam como A+, mas não é tão boa quanto isso, porque se virmos em termos de margem do resultado bruto, EBIT e margem de EBITDA, e mesmo margem do resultado líquido, podemos ver que vai mais ou menos de encontro à mediana do setor, até um pouco abaixo, por isso não está assim tão bom como nós gostaríamos de ver. Se entretanto olharmos para o Return on Equity, Return on Capital e Return on Assets, aí sim estão um pouco superiores à mediana do setor. Por isso temos aqui alguns aspectos positivos, mas não são assim tão positivos como eles indicam. Depois, no Guru Fox, podemos ver que dá uma classificação de 79 em 100, isto porque aqui na saúde financeira dão uma classificação de 7 em 10, no quão lucrativa esta empresa dá uma classificação de 7 em 10, no crescimento da mesma de 4 em 10, por isso vimos anteriormente que o crescimento não era o seu ponto forte e aqui confirmam que realmente o crescimento não é assim grande coisa, e depois vimos em termos de valor da mesma dão de 7 em 10. Se vimos em termos de valor justo, ok, que deram de 7 em 10, dizem que está praticamente no seu valor justo, ok, por isso não está acima nem abaixo, aliás, até dizem que está sobrevalorizado por 2,62%, mas se utilizarmos outras fontes, como é o caso do Finbox, conseguimos ver, utilizando o DCF e também alguns multiples, conseguimos ver que utilizando o Discounted Cash Flow, Gordon Growth Rate nos últimos 5 anos, temos uma possível valorização de 38%, o que não é nada mau, mas se utilizarmos os multiples com base no Enterprise Value to EBIT, vemos uma possível valorização de 17,60%, sendo estas empresas comparáveis. Depois, vimos com base no multiples novamente, mas com base no Price to Earnings Ratio, vemos apenas uma possível valorização de 3%. Agora, utilizando outra fonte, mais otimista, temos aqui o Simple Wall Street. Diz que está subvalorizado por 53,5%. Eu aqui vou rapidamente à calculadora para ver que isto é uma possível valorização de aproximadamente, então, 116%, 117% aproximadamente. Por isso, eles exageram sempre um pouco, mas pronto. Penso que também seja bom termos uma noção do cenário otimista. Depois, em termos de crescimento, aqui novamente apontam como um aspecto negativo, porque em termos de projeções do seu crescimento anual dos earnings, está abaixo da indústria e do mercado. Aliás, não está assim tão diferente da indústria, e se vimos também as projeções do crescimento anual dos rendimentos, também vai mais ou menos de encontro à indústria, sendo que o mercado está superior. Depois, se olharmos para a saúde financeira da mesma, conseguimos ver que tem ativos correntes superiores aos passivos correntes e ativos não correntes superiores aos passivos não correntes, sendo que os ativos correntes até são superiores aos passivos não correntes. Agora, aquilo que me inquieta um pouco é terem ativos correntes tão próximos dos passivos correntes, sendo que é importante que tenham ativos correntes
correntes superiores para fazerem face às suas obrigações de curto prazo. Depois virmos em termos de debt to equity, eu acho que até estão muito bem, por isso o endividamento parece estar a diminuir, os capitais próprios estão praticamente estagnados ou até subir ligeiramente, e isto dá um total debt to equity de 38,5%, por isso acho que não está nada mal. E depois em termos de vendas e compras por parte dos insiders, não nos indica aqui nada, por isso passamos à próxima fonte, que é o Stock Rover, que nos dá uma margem de segurança de menos de 13%, sendo o value score de 95%, growth de 55%, por isso novamente estamos a ver outra classificação mais negativa para o crescimento da empresa, quality score de 89% e sentimento de 36%, sendo, com base na classificação de analistas, é mais um buy do que propriamente um strong buy ou hold, ok? Depois, utilizando o alpha spread, diz que está subvalorizado por 37%, no melhor cenário diz que está subvalorizado por 66%, e num pior cenário está sobrevalorizado por 6%. E utilizando o market beat, diz que neste momento, com base na classificação de analistas, é mais propriamente um hold do que um buy, sendo o possível upside de aproximadamente 19%, o que não é nada mau. Por isso, com base em todas estas informações, já sabes que eu vou adquirir a mesma, ok? Por isso eu vou fazer esta aquisição, mas antes de fazê-la, quero partilhar contigo que neste momento a Afirmative Force está com esta campanha em vigor, onde podemos ganhar até 20 ações dependendo do montante que depositamos, e isto é válido para contas que foram criadas entre 1 de junho até 31 de outubro. Por isso, contas que forem criadas agora ainda conseguem usufruir desta campanha e o que é que estejam a oferecer nesta altura. Por isso eu partilho isto porque pode ser útil para algumas pessoas, mas agora vamos passar à minha aquisição. E a minha aquisição, tal como eu disse, vai ser a Total Energies, que tem o ticker TTE. Por isso, procurar aqui por TTE, aqui está, Total Energies. Atenção, que se eu não me engano, isto é uma empresa francesa e eu vou adquirir o ADR para adquirir na Bolsa dos Estados Unidos. Porquê? Porque eu quero adquirir em dólares. Também eu quero ter exposição apenas ao dólar nesta série. Pronto, por isso eu vou adquirir a mesma. Aqui abrir uma sessão. Eu acredito que já tinha aberto anteriormente. Então, assim sendo, vamos procurar aqui por TTE novamente. Está aqui, é o ADR que eu vou adquirir. E agora eu vou adquirir no valor de mercado aproximadamente $300. Por isso o mais perto que eu encontro é cerca de $338,70. E por isso são 5 ações. Vou colocar ordem de compra ao valor de mercado e confirmar compra. Pronto, ordem colocada. Isto deve executar automaticamente e já está aqui no meu portfólio. Tal como podes ver, já estou com uma rentabilidade de 7 cêntimos, que é aproximadamente 0,02%. Por isso o que me resta agora fazer é colocar aqui no meu Track Your Dividends, ok? Porque é importante nós monitorizarmos o portfólio. Por isso, eu vou aqui Add Holding, coloco aqui o ticker TTE, tal como podes ver, foram 5 ações e o preço foi 67 e deixa-me lá ver quantos cêntimos. O preço foi 67,71. Por isso, 67,71, não 77, 71 foi um bocadinho mais baixo, Add Holding, e podemos ver que aumentou um pouco o portfólio Yield, sendo que se olharmos para aqui, até conseguimos ver que aumentou em outubro, janeiro de 2025 e por aí fora. Por isso, acho que até foi uma aquisição indicada para o meu perfil de investidor e segundo os meus objetivos. Por isso, esta é a minha partilha, espero que tenha sido útil. Se foi, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.